A paz do Senhor Jesus, eu quero falar nesse vídeo sobre o dom de discernimento, como usá-lo e como nós não devemos utilizá-lo. Algumas pessoas elas acabam não sabendo como caminhar em certos dons e muitas vezes elas se sentem afligidas, atingidas porque elas discernem coisas, elas observam coisas que outros não observam e não sabem como agir, como reagir. Bom, o dom de discernimento, geralmente a pessoa que tem, ela vai ter um lado apurado para observar ambientes, para observar pessoas e discernir, compreender de forma espiritual, não é julgando pela aparência, mas compreender de forma espiritual com coisas espirituais, ligados à palavra e à experiência que a pessoa já tem com Deus. Não é baseado em experiências da vida, é baseado em experiências com Deus. Do que se trata? Quem é que fala comigo? Quem é que está fazendo o que faz? Por qual razão faz? Qual o objetivo? Qual a intenção? Jesus, por muitas vezes, quando ele era interpelado, acusado pelos fariseus, ou vinham tentando ele de alguma maneira, a Bíblia diz que ninguém precisava falar do homem para ele, porque ele sabia o que havia no coração do homem. Olha alguns versículos. Provérbios 24, verso 3 diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Olha que interessante. A sabedoria, ela é o instrumento para construir, porém consolidar, firmar ela necessita discernimento. Nós podemos ter sabedoria e construir grandes coisas, mas elas só irão permanecer se dermos liberdade para o discernimento, porque através do discernimento eu sei quem são as pessoas, eu sei e discerno o que é que está acontecendo, por qual razão está acontecendo, eu consigo enxergar além daquilo que se vê. Então perceba que a sabedoria ela pode construir, mas o discernimento protege, mantém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16 diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. A primeira coisa sobre o dom de discernimento é, à medida que você vai se tornando sensível, você precisa se render a crer que aquilo que Deus está lhe mostrando é verdade, ainda que para muitos pareça loucura. Tem coisas que Deus vai nos revelar a respeito das intenções das pessoas, do caráter das pessoas, dos propósitos que elas têm ao nosso redor, do interesse verdadeiro ou falso, do amor verdadeiro ou falso, e muitas coisas que aos olhos de muito vai parecer loucura. Por isso, quem tem um dom de discernimento de espírito precisa ter primeiro Deus como seu amigo para desabafar aquilo que tem visto e ouvido. Tem muita gente que tem um dom de discernimento, mas sai tagarelando a pessoas que não são espirituais. Primeiro elas vão achar que você está louco, que você não está batendo bem da ideia, que você está julgando as pessoas, que você está tendo um preconceito a respeito de alguém. Então quem tem um dom de discernimento, primeiro, o que você vê, o que Deus está te revelando, leve a Ele mesmo em oração. Cuidado para não levar o que você está discernindo a pessoas que não são espirituais. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele tudo discerne, mas por ninguém é discernido. Então, não adianta eu comunicar coisas espirituais com quem não é espiritual. Não vão te entender e vão acabar acusando você e usando o que você está discernindo contra você mesmo. Vai haver uma manipulação. E não é capaz de entendê-las. Quem não tem o Espírito não vai entender. Por quê? Elas são discernidas espiritualmente. Não adianta tentar buscar argumentos terrenos, argumentos visíveis. O discernimento é espiritual, é porque Deus está mostrando, o Espírito de Deus está comunicando no nosso espírito aquilo que estamos discernindo. Não vem de nós mesmos, não vem de um achismo meu. Dom de discernimento não é achismo, não é opinião. Aliás, eu tenho uma opinião a respeito das pessoas e muitas vezes o dom de discernimento, a presença do Espírito Santo me comunica outra coisa, então eu preciso me render ao Espírito Santo, dizer, tu está certo, Senhor. e é um conflito, porque pelo afeto, pelo nosso carinho, nós vamos querer se render àquilo que a pessoa está passando, à aparência das coisas, e o Espírito Santo comunicando, Jonathan, não é isso, Jonathan, não é isso, Jonathan, não é isso, desperta, Jonathan. Então, fique atento. E ele mesmo por ninguém é discernido. Olha só, você não vai ser discernido por ninguém. Ninguém vai compreender o discernimento que Deus está te dando a respeito das pessoas.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O dom de discernimento, aleluia, põe sobre o crente a mente de Cristo. Olha o conflito. Aí vai entrar o conflito da nossa mente com a mente de Cristo. Aquilo que nós vemos é aquilo que Jesus vê. Aquilo que nós conhecemos é aquilo que Jesus conhece. Por isso, quem tem o dom de discernimento precisa se render cada vez mais a crer nas coisas, mesmo que não compreenda. Olha, às vezes Deus vai abrir corações de pessoas pra gente, que a gente vai ficar, às vezes, espantado. Você vai dizer assim, será que eu não estou julgando? Será que eu não estou vendo coisa onde não tem? Mas se renda, ainda que você não compreenda. Mas espera aí. A gente vai aprender aqui então como não utilizar o dom e como usar. Você vai perceber que quem tem o dom de discernimento precisa crescer muito no amor e na paciência. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Quem tem o dom de discernimento consegue perceber a verdadeira bondade, consegue perceber o que de fato é justiça segundo a palavra de Deus e o que é de fato verdade. Toda bondade segundo a Bíblia. Você consegue perceber pessoas que estão tendo ações boas com intenções malignas. Você consegue perceber pessoas que estão tendo atitudes que parecem justiça, mas o propósito, a motivação é falsa, é enganosa. Às vezes é para se aparecer, às vezes é para se autopromover, às vezes é militando em causa própria. Como Absalão, mas é outra história. Absalão e dizia, se eu fosse juiz da terra, eu resolveria a sua causa, mas na verdade a ação de justiça dele, ou a intenção de justiça dele pelo povo, era para se autopromover. O dom de discernimento faz com que você percebe que quem está dizendo que quer fazer algo, você percebe o porquê quer fazer. Isso não é suspeitar mal é quando baseado na nossa opinião, nós achamos que a pessoa tem alguma intenção errada, mas é o Espírito Santo comunicando ao nosso espírito o que está por trás. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha que interessante, irmão. O dom de discernimento nos faz perceber o que é agradável a Deus. Tem coisas que são agradáveis a nós, mas não são agradáveis a Deus. Louvado seja o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Você começa a perceber o que é agradável a Deus. Os homens, eles querem aquilo que é agradável a eles. Aleluia, mas nós temos que buscar o que é agradável ao Senhor. E muitas vezes o que é agradável a Deus vai ser desagradável a nós. Por exemplo, falar a verdade, não mentir ao próximo, generosidade sem interesse leviano por trás, bondade segundo Deus, amor com sincero coração, sinceridade. O dom de discernimento vai nos revelar de uma forma muito profunda a sinceridade das pessoas ou a ausência dela. Os teus testemunhos, Salmos 119, versículo 129 ao 130. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Irmão, o dom do discernimento, ele vai florescendo em nós, desenvolvendo em nós, à medida que nós deixamos Deus explicar a sua palavra. Sabe, tem muita gente que hoje em dia se acha espiritual, religioso, cheio de conhecimento, quando na verdade eles explicam a palavra para eles mesmos. Não foi Deus, não foi o Espírito Santo que deu a interpretação do texto, a explicação do texto. Eles acharam uma explicação dentro da opinião deles. Quem tem o dom de discernimento geralmente vai conseguir ter uma compreensão da palavra e do que Deus está falando diferente de muita gente. E você vai perceber que vai ser mais estreito, mais coerente com a verdade bíblica e muitas vezes vai envolver mais negar a si mesmo. A Bíblia diz assim: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento, os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Olha que interessante. Quem é sábio procura quem tem discernimento. Sabedoria e discernimento são duas coisas diferentes uma da outra.
O sábio procura quem tem discernimento. O sábio, ele tem a instrução de como fazer as coisas. Mas talvez uma analogia, quem tem discernimento consegue visualizar no terreno o que o sábio não está vendo. Aleluia. É como se um fosse o engenheiro, o outro fosse o arquiteto, e por aí vai. Às vezes o arquiteto quer fazer algumas coisas num imóvel, num prédio, que a engenharia vem e diz assim, não suporta, não tem estrutura. Olha que interessante. Obrigado, Jesus. Aleluia. Com dom de discernimento nós conseguimos observar estruturas, possibilidades e impossibilidades das pessoas, disposições e indisposições, intenções e a ausência dessas intenções. Como não usar o dom de discernimento? Apesar de Deus nos dar o dom de discernimento, a alguns de nós, pela sua graça, a Bíblia diz que é dado o dom a cada um segundo a vontade dele, a graça dele, segundo o proveito, o propósito que ele tem na nossa vida. Como não utilizar? Querendo transformar as pessoas. Deus não nos revela quem as pessoas são para que nós as transformemos. Deus não revela as más intenções das pessoas para que no outro dia a gente vá lá e tente mudar elas à força. Não, Deus não revela quem as pessoas são para que a gente busque transformar elas. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Então, primeiro ponto, como não utilizar o dom do Espírito Santo? Você não é o agente transformador das pessoas que Deus está revelando o coração. Segundo ponto, como não utilizar o dom de discernimento? Aleluia. Com impaciência, com pressa. Não tenha pressa. Ah, mas Deus me revelou que fulano é mentiroso. Mas Deus me mostrou que o outro é orgulhoso. Deus me mostrou que o outro é altivo. Eu comentei algo sobre isso no vídeo que eu vi. Como pastor, muitas vezes Deus revela pra gente quem a ovelha é desde o começo. Antes dela congregar com a gente, Deus já nos revela. Aquele ali é orgulhoso, tem que ser tratado no orgulho. O outro é altivo, o outro é mentiroso, o outro ama por interesse, o outro é arrogante. Ah, pastor, mas você está vendo erro nos outros? Sim! Um pastor, ele tem que saber como guiar sua ovelha, no que ela precisa de cuidado, o que está atacando ela, o que está impedindo ela de desenvolver melhor. O pastor não dá só alimento para a ovelha, mas ele cuida dela contra as pragas, contra os ataques externos que podem prejudicar a sua saúde. E para isso eu preciso perceber o que há em cada um que precisa ser tratado, cuidado. Jesus fazia isso com os discípulos, chamava eles, então aplicava parábolas neles, que muitas vezes refletiam, eram respostas das suas fraquezas que precisavam ser tratadas. Enfim, não podemos ser impacientes, não podemos ter pressa. E eu percebi como usar o dom de discernimento. E aqui eu quero dar uma resposta que talvez sirva para muita gente. Entenda que enquanto Deus está nos revelando pessoas, é como se Ele estivesse nos colocando como espectadores, dizendo o seguinte: observe o que eu estou fazendo. Na hora certa você vai lançar a palavra. Uma semente, para ser lançada na terra, primeiro a terra precisa ser estudada. Depois ela precisa ser arada, preparada, para então receber a semente. O problema é que nós temos a semente, nós queremos fazer tudo. Arar a terra, nós queremos estudar a terra, nós queremos trabalhar na terra. Não, você tem a semente. Jesus te deu a semente, que é a sua palavra, que é incorruptível, verdadeira, eficaz, poderosa, e ela dá fruto se receberem com bom coração. Como utilizar o dom do discernimento? Paciência, para Deus criar a situação certa, para que você aplique o que você viu, o que Deus te revelou a respeito daquela pessoa, e consiga aplicar naquela pessoa a palavra de Deus, que possa limpá-la daquilo que Deus te revelou. Se era altivez, Deus vai te dar uma enxurrada de textos bíblicos dizendo: não haja assim, não haja de tal jeito. Por exemplo, a altivez, ela deve ser tratada em questão da pessoa que se autopromove, se autoelogia, se acha digno das coisas e defende a si mesmo. E também, Jesus, não deixa fugir da minha memória, Senhor, a pessoa que louva a si mesmo. A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios,
se eu não me engano, capítulo 10, versículo 17 ao 18, no 18 diz assim: não é aprovado aquele que a si mesmo se recomenda, mas sim a quem Deus recomenda. Outra tradução diz: não é aprovado a quem a si mesmo se elogia, se louva, mas a quem Deus louva. Olha que interessante. Você pode ser um bom obreiro, você pode ser um bom, entre aspas, você pode ser um honesto cristão, um servo fiel, porém nunca, em hipótese alguma, você pode se aprovar. Em hipótese alguma, você pode recomendar a si mesmo, louvar a si mesmo. Eu não posso olhar para alguma qualidade minha e dizer: eu sou fiel, eu tenho temor de Deus, eu sou espiritual, eu sou isso, aquilo. Não, eu não posso me recomendar. Deus tem que me recomendar, se Ele quiser. E Deus recomenda pelo seu Espírito Santo, através das outras pessoas. E eu não posso usar a recomendação que recebi das outras pessoas para me autopromover. Fulano falou que eu sou homem de Deus, fulano falou que eu sou espiritual, fulano falou que eu sou homem de oração, fulana falou que eu sou isso e aquilo. Então, uma das coisas que a gente vai discernir e perceber nas pessoas, e a gente vai ter que esperar Deus criar o tempo certo para plantar a semente. Fulano, Deus me mostrou isso, isso e isso a teu respeito. Aí a Bíblia diz que se essa pessoa ouvir a tua repreensão, a tua correção, você ganhou esse sermão. Outra coisa, como usar o dom de discernimento. Deus não nos dá o dom de discernimento somente para nos afastarmos das pessoas. Muitas vezes não será necessário se afastar, mas sim aprender a estabelecer limites. E isso daqui é uma coisa que muita gente precisa aprender urgentemente. Aprender a estabelecer limites com família, parentes, com igreja e com irmãos de igreja. Deus nos revela as pessoas para que a gente possa saber o que podemos compartilhar com ela e o que não podemos. Até que ponto elas podem andar conosco, até que ponto elas não podem andar. Em que lugares elas podem entrar conosco, em que lugares elas não podem, sob hipótese alguma, entrar. Como assim, pastor? Um exemplo muito claro lá, quando Jesus está orando no Getsemane, a Bíblia vai dizer então que Jesus chama mais perto de si para orar consigo a Pedro, Tiago, João. Os demais ficam a uma distância maior, ou seja, o dom de discernimento faz com que Cristo perceba quem pode ter mais proximidade e quem não pode, quem pode ser mais íntimo e quem não pode. Isso não é acepção de pessoas, isso não é desprezar, isso é o dom de discernimento aplicado com sabedoria. Eu estou firmando a casa, eu estou consolidando a casa. Toda casa precisa de limites, toda casa tem regras, toda casa tem uma organização que mantém a harmonia daquela casa. Se todo mundo entra e faz o que quiser na sua vida, está faltando discernimento, está faltando sabedoria, e a tua casa provavelmente não seja firme. Se qualquer um dá palpite a respeito do seu casamento, a respeito da sua casa, do seu trabalho, está lhe faltando dom de discernimento para conseguir limitar essas pessoas. Se qualquer pessoa consegue fazer o que quer fazer na sua igreja, na sua congregação, está lhe faltando dom de discernimento para chegar para algumas pessoas e dizer: não, você não está pronto, Deus não me disse que você deveria fazer isso e você precisa ser mais preparado. Como eu cheguei para um irmão um dia, ele falou para mim assim: pastor, eu estou pronto para fazer isso, isso e aquilo, é só o senhor pôr na minha mão. Eu falei assim: irmão, você não está pronto. A partir do momento que você diz que você está pronto, a partir do momento que você diz que você é capaz, você reprovou a si mesmo. Ninguém pode ter a sua opinião a respeito de si mesmo. Deus tem que dizer, Deus tem que nos permitir, Deus tem que chegar para mim: Jonathan, eu te chamei, eu te preparei, vai, faça, eu te prontifiquei. Jonathan, não vem de você, mas essa capacidade é minha. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu não faço o que faço porque me acho pronto, me acho capaz, ou porque estudei a Bíblia, ou porque orei demais, ou porque jejuei demais. Eu faço o que faço porque Deus quis, porque Deus permitiu, porque Deus em algum momento disse: vá. Não fui eu que disse: olha, agora eu li a Bíblia diversas madrugadas, fiz isso e aquilo, agora estou pronto para o ministério, quero ser pastor. Eu nem queria ser pastor, queria ser pregador itinerante. Mas enfim, o dom de discernimento muitas vezes vem para que a gente saiba limites. Porque senão, irmão, a gente vai colocar muitas pessoas, ovelhas e amigos em posições e lugares que pode ser perigoso para a alma deles mesmos. O dom de discernimento nos ajuda a cuidar de pessoas. A dizer uns aos outros: ó, irmão,
até aqui dá para você ir, daqui para lá não, até aqui você está pronto, daqui em diante você precisa de uma estrutura melhor. Então, uma das maneiras de usar o dom de discernimento, eu tenho até hoje esse entendimento de que Deus cria a situação para que a gente possa transbordar sobre a pessoa, sobre o indivíduo ali, aquilo que ele está nos revelando. Então espere, tenha paciência. Pastor, mas um irmão perguntou para mim, pastor, mas e aí? As pessoas ouvem a tua correção? As pessoas ouvem a tua palavra? Eu vou te dizer, muitas vezes não. Mas a Bíblia diz assim, que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará para ele vazia. Eu faço a minha parte, eu chego para o irmão, Deus mostrou que você é isso, isso e aquilo, e nessas áreas Deus quer te tratar. Então, aí cabe a pessoa dar ouvidos, honrar a palavra que recebeu, perceber que é para o bem dela, ainda que a palavra fira, e então, se o coração for bom e honesto, vai dar fruto. Não depende de nós. Nós fazemos a nossa parte, que é cuidar, guiar. E como pastor, algumas pessoas vão ter a gente como bobo. Poxa, o pastor tá vendo que fulano é isso e aquilo e não faz nada. Tá vendo que tal pessoa é isso e aquilo e não faz nada. Não é questão de não fazer nada. Nós somos servos de Deus. Nós somos ali colocados por Deus, aleluia. Mas o dono da obra continua sendo o Senhor Jesus. Aleluia, o dono da obra continua sendo o Senhor. Então eu não posso decidir fazer nada na obra de Deus por conta própria. Eu preciso primeiro esperar Deus criar a situação certa. E segundo, aleluia, acreditar que o Senhor está trabalhando. Então aprenda a estabelecer limites. Não é desprezar. Irmão, tem tanta coisa que Deus revela sobre as pessoas. E eu ensinei para algumas pessoas que andam comigo assim, Deus me revelou que tal pessoa é assim, 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 mas tem uma questão. Jesus nunca expulsou Judas do ministério. Jesus deixou Judas se revelar por conta própria, porque até o último segundo, Deus nos dará a oportunidade de nos arrependermos. O tolerar as pessoas, o ter paciência com as pessoas, mesmo sabendo quem elas são, é nós dizendo, da mesma forma que Deus tem paciência comigo e tem tolerado e tem me dado tempo para me arrepender, eu vou dar tempo para essa pessoa, até que ela se revele. Quando ela se revelar de forma visível, de forma clara, aí a pessoa caiu por conta própria, ninguém vai poder te acusar de nada. Por que você não fala mais com fulano? Eu não falei porque fez isso, isso, isso e aquilo, não se arrependeu. Logo, então, se a pessoa peca contra mim e não se arrepende, a Bíblia diz que não é necessário, então, a reconciliação. Não é necessária a convivência. Eu devo cumprimentá-la, eu devo querer o bem dela, eu devo abençoá-la no meu coração e às vezes até com palavras de oração. Porém, a convivência fica insustentável. Mas isso deve acontecer com a pessoa mesmo se revelando, não com a nosso apontar de dedo. Sabe, então, eu percebo que o dom de discernimento Deus dá primeiro para compartilharmos com pessoas que são espirituais e têm algum propósito na obra com a gente, obreiros que estão conosco, irmãos da fé que estão conosco, intercessores, pessoas que Deus nos revela que estão conosco, que estão caminhando conosco e que a gente tem que prepará-las para aquilo que está por vir, porque o dom de discernimento, revelando as pessoas, faz com que a gente não seja pego de surpresa. Olha que interessante, você não vai poder impedir o que vai acontecer lá na frente, mas quando acontecer você já vai estar pronto. Você não vai poder impedir a traição, mas quando acontecer você já sabe que aquela pessoa ia trair. Você não vai poder impedir a mentira, mas quando aquela pessoa se revelar mentirosa, você já sabe. Então o dom de discernimento nos livra de frustrações, decepções, porque você já sabia, Deus já lhe havia comunicado. Então não use o dom de discernimento para se afastar das pessoas e também não use o dom de discernimento para incitar pessoas a desprezarem umas às outras, a se afastar umas das outras. Pelo contrário, ao mesmo tempo, isso é só Jesus que faz, ao mesmo tempo que eu sei, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, quem as pessoas são, eu tenho que buscar em Deus dar o meu melhor para elas, dar o melhor que Jesus plantou em mim e transbordar sobre a vida delas. Vai parecer que a gente é bobo,
vai parecer que a gente é sem noção, mas é como eu disse, Jesus nunca expulsou Judas do ministério. Quando Judas veio dar o beijo da traição, Jesus disse: amigo, aqui viesses. Então o dom de discernimento não é para nos tornar frios, eu vejo muita coisa errada. Não. O dom do discernimento não é para nos tornar frios. Tem gente que vem dizer assim: pastor, você viu fulano, tem algo errado, você viu tal pessoa, tem algo errado. Você, não, fica tranquilo. Deus já me mostrou, Deus já me revelou, estamos em oração, Deus vai trabalhar, Deus queira que tal pessoa se arrependa, porém, vamos fazer o nosso melhor. Vamos tratar com bondade, com respeito, com amor, com misericórdia. Então, é isso. Queria compartilhar esse pouquinho de entendimento a respeito do dom de discernimento. E não se frustre. Eu acredito que o dom de discernimento nos faz depender mais de Deus e nos torna mais firmes. Como diz, o dom de discernimento consolida a casa. Então, quem tem um dom de discernimento pode estar aí, tem a oportunidade de ter mais firmeza. Né? Porque quanta gente aí que tem um chamado maravilhoso na presença de Deus, mas não tem firmeza. Tudo que acontece parece que pegou eles de surpresa. Parece que machuca, que fere, que eles se abatem. Tal pessoa fez tal coisa contra mim. Irmãos, quem tem um dom de discernimento não vai ficar espantado. Claro que dói no nosso coração ver que algumas pessoas erraram, mesmo tendo a oportunidade de acertar, mas nós não temos o poder de mudar. Quem tem esse poder é Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, e se elas quiserem. Amém? Que Deus te abençoe, te dê a paz. Esse vídeo possa servir aí, aleluia, para a tua vida. Eu sei que quando a gente começa, Deus nos dá esse dom, muitas vezes a gente se sente sozinho, solitário, porque você vai perceber coisas que ninguém está percebendo. E dá uma impressão de que você vive numa realidade paralela. Aleluia. Mas vale lembrar que Deus é nosso amigo. A Bíblia diz: eis que estarei presente até a consumação, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, descansa nisso. Ainda que você perceba que nem tudo que parece ser Jesus continua sendo, ele é imutável, ele é fiel, ele não mente, ele não torna atrás da palavra dele. Então, ainda que as pessoas muitas vezes pareçam ser o que não são, Jesus continua sendo. Amém? Que Deus te abençoe.